E aí, povo, vamos chegando. Hoje o tema da nossa live é trabalho para a glória de Deus. A gente vai conversar com o meu querido Maico, do perfil Música, Café e Teologia, um dos caras que eu mais respeito enquanto teólogo reformado, assim, um amigo mesmo, em quem eu me apoio muitas vezes, tiro dúvidas e peço indicações de leitura. Então, vou trazer o Michael aqui mais uma vez, porque eu tenho bastante conteúdo produzido com ele, para a gente conversar, para ele dar uma aula para nós a respeito do que é o trabalhar para a glória de Deus, né? A gente tem esse hábito, essa mania esquisita de achar que trabalho para a glória de Deus diz respeito apenas àquilo que a gente faz dentro da igreja. Será? Será que é isso mesmo? Será que eu preciso ter um cargo institucional dentro da igreja para trabalhar para a glória de Deus? Então, eu quero convidar o Michael para entrar aqui para conversar conosco, ensinar para nós um pouco a respeito disso. Cadê o Michael? Entra, Michael, querido. E aí, Viviane, tudo bem? Querido, seja bem-vindo. Tudo bem, graças a Deus. Pô, obrigado pelo convite mais uma vez. Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Gente, como é que tá o nosso áudio aí? Como é que tá? Eu tô me ouvindo em você. Espera aí que eu vou ter que pôr um fone. Ah, é? Eu tô tranquilo aqui, tô ouvindo de boa. Eu tô ouvindo meu eco aí em você. Não sei se o pessoal tá ouvindo, mas eu estou. Não, aqui. Aqui estamos Acho que chegando. parou. O áudio tá bom aí pra vocês, povo de Deus? Fala pra mim. Consegui quebrar meu fone. Quebrar o fone pra mim, ele no canto da mesa. Já E era. aí, pessoal, o áudio tá bom? Como é que tá? Realmente, às vezes dá um eco. Ah, tá com eco, ó. Falaram aí que tá com Tira o eco. teu fone, tira o teu fone, vê se melhora. Pera aí. Fala aí, e agora? Acho que agora resolveu. Tá vendo? O Pra problema é o mim, fone. resolveu. Mas tá com Resolveu eco aí, pô. ainda? Ah, tá com eco, estão reclamando do eco. Não, acho que não. Acho que a mensagem tá Atrasada? atrasada. É. E aí, pessoal, tá com eco ou não? Porque o eco é complicado. Depois, na Ô, hora da Mike, gravação, atrapalha. A Solange falou que tá com eco. Eu também não ouço, né? Você não ouve, ninguém ouve. eu não tô ouvindo eco. Ó, Estou ouvindo agora bem. não tá com eco, não. Não tá, Ah, não. isso aí é intriga da oposição. Que bom ter você aqui de novo, Michael. É sempre bom ter você aqui. Você sempre me ensina muito. Eu aprendo muito contigo. Eu aprendo muito com aquilo que você que você estuda, que Eco você no, constrói. eco no da Vivi. Falaram aí que tá um eco no teu. Ixi. Vai botar o fone? Eu vou botar também aqui, peraí. Aí fica dois com Fica fone. você sem aí pra ver se resolve. Nossa, Acho que o seu resolveu. som agora melhorou muito. Melhorou muito. Ah, que bom. Então tá resolvido o problema. Depende, tem dia que eu preciso ficar sem, depende, isso aí depende do. E agora? Pra mim tá bom. Pra vocês tá bom? Eu acho que agora resolveu, Maico. Resolveu? Tá, deixa eu Acho que só pegar uma. agora. Deixa eu só pegar uma Bíblia aqui rapidinho. Foi? Perfeito? Perfeito? Perfeito. Melhorou? Bom, Aí. Maico,
Eu não gosto de perder tempo com você, não. Quero lá já começar a live assim, ó, rapidamente, porque você tem sempre muito que agregar. Então, eu não gosto de perder tempo, não. Vamos lá. Ô, Maico, seja bem-vindo Ah, aqui. Se apresenta se você quiser. Você sabe que a casa é sua. Os portais do meu Instagram são seus e opa, hoje privilégio. eu tenho muito respeito por você, pelo cristão que você é, pelo teólogo que você é e está se formando ainda para ser cada dia Isso melhor. aí. Eu fico muito feliz de ter você como um amigo e alguém com quem eu posso contar quando aperto o meu calo. Então, muito obrigada por isso, obrigada por sempre compartilhar comigo da tua sabedoria, daquilo que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. E amo te ouvir tocar também. Espero que um dia o Senhor me dê a honra de poder escutar a tua orquestra, a orquestra que você faz parte, tocando em algum lugar. Eu vou me sentir extremamente dignificada pelo meu Senhor. Então, se apresenta, diz a que veio e bora. Ah, obrigado mais uma vez pelo convite, Vivi. Eu me chamo Maio Custódio, né? As pessoas, talvez alguém já deve ter me visto aqui pelo seu Instagram. Sou músico, né? Trabalho com música, mas também estudo teologia. Estou me formando em teologia, né? Estou estudando teologia pelo Seminário Martin Butts. Sou seminarista pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Basicamente é isso, né? Tento desenvolver meu talento, aquilo que Deus me deu, para a glória dele, sempre a partir de uma doutrina escriturística da Sagrada Escritura. Então é isso que a gente vai buscar aqui, né? Falar do trabalho. Eu sei que falar disso foi uma coisa que mudou muito a minha vida, o jeito como eu acordo às segundas-feiras, o jeito que eu também penso os demais dias, né? E também o domingo do Senhor. Então essa questão do trabalho é importantíssimo para a nossa vida, né? Como um Sim, todo. É fundamental para que a gente possa desenvolver um trabalho para a glória de Deus, uma sim. vida para a glória de Deus, né? Eu acho que o versículo que resume muito bem o que nós devemos fazer enquanto cristãos durante a nossa vida está em Colossenses 3:23. É Tudo que verdade. fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, Perfeito. se eu sou dona de casa, é para o Senhor que eu sou dona de casa. Se eu trabalho fora, se eu sou empregada doméstica, se eu sou diretora de uma empresa, se eu faço qualquer coisa, eu tenho que fazer para Deus. E não Uhum. pensando no meu patrão que não merece, não pensando no meu marido que brigou comigo naquele dia, e não pensando em qualquer outra coisa. E isso faz com que a gente seja mais grato também. Porque a gente começa a perceber que aquilo que a gente faz foi o que Deus nos deu. Ele nos Perfeito. deu a possibilidade de trabalhar ou a possibilidade de ficar em casa, né? E nós precisamos ser mais gratos. Perfeitamente, né? Bom, não sei para onde você vai começar, mas tem uma falácia, né? Um mal entendimento acerca do trabalho entre nós cristãos, principalmente, que é essa ideia de que, por exemplo, o trabalho ele é fruto do pecado, né? Até numa novela aí importante chamada Gênesis, né? Que dá aí na TV Record, foi tratado o trabalho como fruto da queda. Isso acaba impugnando a nossa visão do trabalho, né? Achando que o trabalho ele é sempre algo que deva ser árduo ao nosso coração, que deva ser penoso, ou sempre algo danoso à nossa vida, né? Porém, na Bíblia, a gente vê que isso é uma falácia, né? Que isso é Sim, mentira. Que o trabalho, ele é algo feito por Deus, né? Para que o homem, primeiramente, expressasse a glória de Deus no mundo, mas sempre de um ponto de vista de Deus, e não de um ponto de vista caído. É claro que depois ele vai sofrer essas consequências da queda, o trabalho vai ter consequências da queda, mas como primeiro ponto, é bom a gente entender isso, que o trabalho não é fruto do pecado, mas o sim. trabalho é algo que Deus deu ao ser humano para desenvolver a sua criação no mundo. Isso bem antes do pecado, né? Isso é importante a gente Foi já a primeira começar ordenança, fazendo né? isso tudo. Sim, Exatamente. primeira ordem de Deus, governe sobre, né? Exatamente. Cuide, cultive, dê nome aos animais. Isso tudo é trabalho? E É não um tinha trabalho queda, que não tinha cuida. pecado, não tinha pecado aí. Exatamente. Então, quando Deus manda o homem dar nome às coisas, ele está dizendo para o homem trabalhar. Quando ele diz governe sobre todas as coisas, sobre os animais da terra, do céu, do mar,
Ele está dizendo, trabalhe, cuide daquilo que eu criei. Cultive Exatamente, aquilo Vivi. que eu A questão do criei. Gênesis 2,15, né? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Ou seja, aquilo que a gente Exato. chama em teologia de mandato cultural, né? Existem 3 mandatos que Deus dá ao homem, que é importante para o nosso entendimento de qual o nosso propósito aqui nesta terra, o que Deus nos deu como ordem de forma a glorificar o seu nome aqui nessa terra. Primeiro é o mandato espiritual, ou seja, o nosso relacionamento com Deus, com o Criador, né? Essa comunhão que Deus tinha com perfeita, no sentido de que Deus se revelava a Adão e a Eva, né? Esse mandato espiritual era essa comunhão com Ele, essa comunhão pessoal com Ele, o mandato cultural e o mandato social, que é justamente o seu modo de se relacionar com o próximo, com o outro, ali no caso com Eva, né? Dando a ele família, o sentido da família, Sim. e o mandato cultural, ele exercendo esse governo de Deus. Isso é importante, mais um ponto de teologia importante aqui pra gente, né? Que o homem, ele é como se fosse um mordomo. Tem até um princípio de mordomia, chamado em teologia, que o homem foi colocado para representar a Deus no mundo. Ele não está ali para governar as suas coisas. As coisas não são do homem, mas são de Deus, e desta forma que o homem ali é como se fosse um espelho de Deus. É uma imagem de Deus. É como se Deus tivesse colocado ali a sua imagem e toda a restante da criação pudesse olhar para o homem, para o ser humano, e desse glória a Deus. Então o homem está exercendo um princípio ali chamado princípio de mordomia. Ele está cuidando, ele está gerindo, ele está agindo em nome de outro, em nome de Deus, de modo que Deus seja glorificado através do cultivo do jardim, né? Ou seja, cultivo é uma palavra bem agrária mesmo, é bem do sentido de arar a terra, né? Sim, De cuidar da terra, de cavar a terra mesmo, ou seja, sim. é um sentido ali de plantio e de guardar. Guardar como? Guardar no sentido de você, que a atribuição de Adão era justamente fazer com que o jardim estivesse protegido, mas estivesse também desenvolvendo ali a imagem de Deus naquele local. Ou seja, o jardim era a própria imagem de Deus, era a comunhão de Deus para com Adão, mas ali exercia um governo de Adão também naquele local, no sentido que a imagem de Deus era expressa através daquilo que Deus deu a ele como atribuição. Então esses 3 mandatos são importantes para a gente. O mandato espiritual, que é a comunhão de Adão e Eva, claro, com Deus, Criador, a comunhão de um com o outro, né, que é o mandato social, e o desenvolvimento da criação, o cultivo e o guardar, o arar o jardim e guardar o jardim, que é o mandato cultural. Isso pré-queda, pessoal, pré-queda, tá? Essa palavra cultivar, ela pode ser entendida de 3 formas, né? É o trabalho do cultivo, a adoração que se faz a Deus através do cultivo, porque nós estamos exercendo justamente o que você falou da mordomia, e também o serviço, porque quando eu cuido da natureza, eu estou servindo a ela, eu estou servindo aos meus irmãos, eu estou servindo muito mais do que recebendo, porque exige de mim esforço. Então eu trabalho porque eu fui mandada, o homem foi ordenado a trabalhar, a governar, e a gente usa sempre a palavra trabalho de uma forma muito pejorativa, mas trabalhar é bom, é legal, o trabalho dignifica mesmo a gente, né? Nos ocupa. A gente adora a Deus quando faz isso, porque é para manifestação do poder e da glória dele. E a gente serve, que são os 3, acho que, mais importantes princípios que Jesus vem nos ensinar, quando ele diz: trabalhe e ensine, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E ele diz: adore a Deus, nosso único Deus. E ele também nos ensina: sirva, lave os pés das pessoas. Então, é importante que isso fique claro para nós, né? Exatamente. E isso é fundamental, por exemplo, o conceito de serviço, né, tem se perdido do nosso meio. Hoje criou-se uma cultura, por exemplo, de se trabalhar apenas por remuneração, apenas pelo dinheiro.
dentro de um ponto de vista cristão, esse não é o melhor modo de se pensar o trabalho, né? O trabalho, primeiramente, tem que ser isso que você falou, um serviço, um servir ao outro, né? Você precisa, através do seu dom e talento, desenvolver coisas ou desenvolver atribuições que o outro vai ser servido do seu trabalho. Você não trabalha para você mesmo, você trabalha para o outro, né? A gente pode usar aqui uma ilustração interessante de uma árvore. A árvore não dá frutos para si, mas ela dá fruto para que o outro tenha proveito do fruto que ela dá, né? Então, essa árvore, ela não se alimenta do seu fruto, mas ela se alimenta daquilo que a terra lhe dá, daquilo que os lençóis freáticos, através da água, da chuva, mas ela não se alimenta do seu próprio fruto. O fruto o fruto serve para que outras pessoas, né, ou animais possam comer do seu fruto. Assim é o nosso trabalho. O nosso trabalho, ele é feito para que pessoas se sirvam dela, né? Então, Sim. esse conceito, por exemplo, de serviço, eu vou ao serviço, ou eu vou servir, né? Essa ideia é muito importante, essa ideia de serviço. Trabalho nada mais é do que aquilo que eu desenvolvo através dos talentos e dons que Deus me deu, que eu vou servir ao próximo, que eu vou desenvolver esse talento em benefício do próximo. E ele vai ser servido disso, né? Então é essa troca que tem. Eu sirvo, você é servido. Você serve e eu me sirvo. Isso tem muito essa ideia de comunhão, de comunidade, né? Essa comunidade que o mundo mas basicamente é bem expressa e redimidamente expressa na igreja do Senhor, né? Assim, na igreja, quando tem o princípio da ceia ali, por exemplo, da mesa, você não pode se servir. Alguém servindo você e você se serve. Nem mesmo os presbíteros da igreja se servem, né? Servem-se a si mesmo, digamos assim. Mas Sim. o pastor, que é entre aspas, o maior, ali ele é o menor, porque ele é o último a comer e ele é aquele que serve em todos os outros. Então, esse princípio é o que governa o mundo. O princípio do serviço, o princípio de você estar dando ao outro, se serve dele e você também se serve daquilo que o outro dá a você. Um princípio importantíssimo aqui para a gente resgatar também. E quando o trabalho foge disso, o Uhum, trabalho vira algo que Deus não aprova. E a gente tem uma demonstração disso, por exemplo, na Torre de Babel. Aqueles homens trabalhavam muito para construir aquela torre, incessantemente, dia e noite, para conseguir uhum, fazer com que ela chegasse na altura que deveria. E uhum. trabalhavam muito bem, porque para você construir uma torre, o trabalho precisa ser muito bem medido, muito bem estruturado, porque senão ela tomba. Mas aquele trabalho não estava servindo a ninguém, senão aos seus próprios interesses. O interesse de confrontar o Senhor. Então, por mais que o Sim. trabalho deles estivesse ficando excelente, porque a torre, eu imagino que quando Deus olhou para baixo e viu a torre, ela já estava bem alta, né? Deus deixa a gente fazer o trabalho que a gente quer, que ele não aprova, para ver se a gente cansa, né? A gente sabe disso. Deus vai deixando, ele vai dando corda, ele vai dando corda. Eu imagino que quando Deus olhou para baixo, a torre já estava bem alta. E ela não caiu, ela estava sendo bem feita, o trabalho estava sendo executado de forma excelente. Mas ele não era para servir ninguém, ele não era para glorificar a Deus, ele não era para a glória do Senhor. E Então, o esse nosso conceito, trabalho também pode ser desaprovado. claro, com certeza. Isso é importante a gente resgatar também esse ponto que você frisou, porque é o seguinte: ao mesmo tempo que o trabalho do ímpio, vou dizer assim, glorifica a Deus no sentido daquilo que é bem feito, porque aquilo que é bem feito, gente, glorifica a Deus automaticamente, no sentido de que o belo, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, vai glorificar a Deus. E dentro do conceito de graça comum, a gente vai entender que Deus permite, né, que ímpios, por exemplo, façam bons trabalhos e Deus seja glorificado através daquilo. Talvez o pão que você comeu não seja de um padeiro cristão, ou o ônibus que você foi para o seu trabalho hoje não é dirigido por um cristão, ou talvez não sei, infinitude de trabalhos que você possa pensar aí, que às vezes a gente nem para pensar muito, mas são desenvolvidos por pessoas que muitas vezes não são cristãs, e isso glorifica a Deus de alguma forma, porque você segue o princípio do serviço. A primeira coisa que a gente tem que entender num trabalho que glorifica a Deus é aquele trabalho que serve, como a gente comentou aqui. A segunda coisa, não menos importante, é que esse trabalho seja bem feito, bem realizado. O belo automaticamente glorifica a Deus. Uma boa obra de arte já expressa o caráter de Deus, já expressa a glória de Deus. Isso já glorifica a Deus. No entanto, isso não torna
atitude desse ímpio, dessa pessoa, é por si só uma atitude que glorifica a Deus na sua ontologia, vou dizer assim, ou dentro do seu ser, na sua essência, na essência daquela coisa. Por quê, gente? Inclusive, o Provérbios nos fala que até a lavoura do ímpio é pecaminosa diante de Deus. Isso é importante, porque a lavoura é importantíssima, serve para nos alimentar, serve para alimentar os cristãos e não cristãos. O motorista de ônibus é importantíssimo, serve para levar pessoas cristãs e não cristãs. Isso é graça comum de Deus, e isso, de certa forma, glorifica a Deus. Porém, não somente aquilo que a gente faz glorifica a Deus verdadeiramente, mas com qual intenção nós fazemos determinadas coisas. Então, a intenção é fundamental para saber se uma atitude minha é recebida por Deus ou não. Por mais que indiretamente ela já glorifique a Deus se ela seja bem, se ela for bem feita, se ela serve ao próximo. No entanto, ela só vai ser recebida por Deus como louvor e adoração, e uma atitude que glorifica a Deus, se ela realmente passar pelo crivo do Senhor Jesus, se ela for redimida, se ela for feita para a glória de Deus, com a intenção de glorificar a Deus. Aí a gente vê, por exemplo, as músicas, né, que existem. Existem muitas músicas seculares que são maravilhosas, seguem o princípio da criação, seguem o princípio da estrutura musical, o princípio de uma boa harmonia, de uma boa melodia, porém ela não é feita com o intuito de glorificar a Deus, não é feita com o intuito de expressar a glória de Deus, expressar aquilo que a gente falou da mordomia, né, da representatividade que Deus exerce neste mundo. E isso porque essa pessoa não é uma pessoa salva em Cristo Jesus, ela, embora faça isso de uma forma fantástica, bem feita, bela e serve ao outro, ela não glorifica a Deus porque ela não passa pelo crivo do Senhor Jesus. Então, se ela não passa pelo crivo do Senhor Jesus, essa obra automaticamente é pecaminosa. Porque por melhor que seja a nossa obra, por mais bela que seja a nossa obra, essa obra é minha. E essa obra minha, ela não é feita para a glória de Deus, ela não é feita com a intenção de glorificar a Deus. Por melhor que sejam as nossas intenções, isso não é puro, isso não é são, porque somente glorifica a Deus aquilo que passa pela mediação de Cristo Jesus, aquele que glorifica a Deus perfeitamente. Então isso é importante. A questão é, ao mesmo tempo que o ímpio glorifica a Deus, essa própria obra dele vai ser tida como, por Deus como pecaminosa, porque não passa pelo crivo do Senhor Jesus. Então isso é importante também a gente frisar, né? Se a gente quiser glorificar a Deus através do nosso trabalho, primeiro a gente tem que ser redimido. Primeiro a nossa mente tem que ser convertida. Primeiro o nosso coração tem que ser transformado, para que aí as nossas intenções sejam verdadeiras. Sim. No começo, Michael, no começo da minha conversão, que não tem muito tempo, toda vez que eu escutava esse versículo, tudo quer comeis, quer bebeis, tudo que fizeres, faça para a glória de Deus. Eu ficava assim. Tá, 1 Coríntios 10:31. Como que eu posso comer glorificando Deus? Eu tenho que comer e orar? Eu tenho que comer e louvar? Como que é isso? Como que eu cozinho para a glória de Deus? Cozinhar é uma coisa tão cotidiana e, no meu caso, uma coisa tão insuportável que eu odiava cozinhar. Hoje eu cozinho por amor a Jesus, não por amor a cozinhar. Mas eu ficava, como que eu posso cozinhar uma coisa que eu não gosto de fazer, glorificando o meu Deus? E aí, com o tempo, eu entendi que glorificar a Deus é você fazer as coisas sem queixas, sem discussões. E existe um versículo que fala sobre isso, que está em Filipenses 2:14-15. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então, o que é fazer tudo o que fizeres, façais para a glória de Deus? Eu não vou mentir no meu trabalho, eu não vou enganar o meu chefe com um atestado falso de saúde porque eu não quero trabalhar naquele dia. Eu não vou tratar mal os meus colegas de trabalho, por mais mal-humorados que eles sejam. Eu não vou fazer qualquer coisa que desonre o nome do Deus a quem eu sirvo, que envergonhe o Senhor Jesus. Quando eu disser que sou crente e a pessoa falar assim, tu é crente? Agindo assim, tu é crente? Pô, mas ou pior, você é cristã, mas eu nunca soube. Convivo com você aí há 5 anos, eu não fazia ideia que você era cristã. Então, como que eu cozinho para a glória de Deus?
estou cozinhando, Senhor, vou fazer a melhor comida que eu sou capaz de fazer. Eu não gosto, o Senhor sabe, mas eu te amo, farei para a tua glória. Quero que o meu marido coma pensando quão boa essa comida tá e agradecendo a Deus por ela. Vou varrer a casa para a glória de Deus como? E assim, tô falando de funções domésticas que são a que a mulherada mais se sente humilhada de fazer. Porque eu não sei de onde tiraram que cuidar do lar, da casa, do nosso templo, para cuidar do nosso templo espiritual, que é o nosso próprio corpo. Como que a gente pode achar que isso é diminuto, né? Mas como que eu glorifico a Deus varrendo a casa? Fazendo da melhor forma que eu posso. Talvez botando uma musiquinha e me divertindo enquanto faço, porque Deus quer me ver alegre enquanto trabalho para Ele. Ah, Viviane, mas lavar a louça é trabalhar para Deus? É, porque a louça precisa ser lavada, porque a comida precisa ser feita, porque a casa precisa ser limpa. Sabe? Da mesma forma, você pode glorificar a Deus sendo uma baita de uma presidente de uma multinacional. Não enganando, não roubando, não trapaceando, não mentindo, não tratando mal teus funcionários. Porque, olha, vou falar uma coisa pra você e aí eu começo a polemizar porque eu gosto eu gosto de um assuntinho, né? Eu ontem à noite estava assistindo o SBT, Domingão, né? Domingão do Silvio Santos. E eles fizeram uma homenagem pro Silvio Santos ontem de noite. Cara, o Silvio Santos é judeu, até onde eu sei. Ele não crê em Cristo Jesus. Mas não há um vivo que fale mal desse cara. Porque ele se preocupa com os funcionários, ele respeita todo mundo, ele quer saber se está todo mundo bem, se está todo mundo com saúde, se estão precisando de alguma coisa, se estão precisando de dinheiro, se estão precisando de qualquer coisa. Ele dá oportunidade para todo mundo que passa pela frente dele. Aí veio o Gugu, o Celso Portiolli, essa galera toda dando depoimentos de como começaram a trabalhar no SBT. Eles vieram do nada, com coisa nenhuma. E o Silvio Santos os impulsionou como um pai. Aí eu fiquei perguntando pra mim mesma, né? Ele não faz em nome de Jesus, que é o que eu creio que legitima uma obra. O que legitima uma obra é a fé com a qual você a pratica. Mas esse homem fala de Deus sempre. Porque Deus me abençoou. Porque Deus. Então, mesmo que ele não tenha o motivo correto, que é a fé em Cristo Jesus, Deus o usa para ser glorificado. Ele precisa usar um cara que não acredita no seu filho, que nem o acessa, biblicamente falando, né? Pautada no que a Bíblia me diz, esse cara nem acessa Deus. E Deus precisa usar um ímpio para ser glorificado. E fico me perguntando, cadê os cristãos? Sempre, né? E por que ele não e por que não tem um cristão lá, entende? Por que não tem um cristão fazendo história? Por que não teve um cristão nessas Olimpíadas que ganhasse uma medalha e falasse: essa medalha é para a glória de Jesus Cristo? Não teve um. Cadê nós? Onde é que nós estamos? Fazendo o quê? Onde é que estão os advogados da nossa nação que falem: essa causa eu ganhei em nome de Jesus? E isso, Vivi, não, tenho certeza que isso é culpa de uma dicotomia vivida por nós evangélicos, né? A gente acredita que louvar a Deus, né, glorificar a Deus, muito fruto de uma teologia católica romana, apostólica romana, que louvar a Deus é simplesmente o fato de eu estar na igreja, cantar, pregar, né, fazer orações públicas, aí eu estou glorificando a Deus. Mas isso é privatizar a fé. É você levar a sua fé para quatro paredes. Agora eu pergunto para você, quem não prega? Quem não, sei lá, exerce nenhuma atividade eclesiástica na igreja? Essa pessoa não pode glorificar a Deus? Então essa pessoa não glorifica a Deus, né? Ela não pode fazer nada. Essa dicotomia é muito importante, porque no catolicismo mesmo, no medieval, acreditava-se que para você louvar a Deus, você tinha que se devotar diretamente a Deus. Aí criou-se aquela teologia dos mosteiros, né? Então a galera ia lá, os monges iam para os mosteiros para poder estudar a Bíblia,
lia a Bíblia, eu ficava em oração, praticava mendicância, né? Eram alimentados por outras pessoas, não trabalhavam, porque essa era a forma como eles entendiam que eles glorificariam a Deus. O trabalho secular é o necessário. Era para pessoas que, na verdade, não teriam essa dádiva, Deus, né, esse presente de Deus de realmente louvá-lo. Isso a gente trouxe para o nosso dia. O catolicismo está impregnado no nosso modo de pensar. Então a gente dicotomiza. Acha que louvar a Deus é aquilo que a gente faz na igreja. Fora da igreja, a gente faz o quê? Nada. A gente faz para quem? Se a gente não glorifica a Deus, a gente glorifica a quem? A questão é que fora da igreja é o mistério. Aí eu chamo, né? A gente precisa, de novo, resgatar o conceito agora de vocação. Né? Trabalho, segundo os reformadores, é vocação. Vocação vem do latim vocare, que é chamado. Deus chamou o cristão para uma boa obra, para uma obra. E essa obra, gente, não é no quatro do templo, embora muitas vezes a gente pode assim desempenhar, mas é um trabalho no mundo, expressão de Deus no mundo. É como você falou, quando a gente, por exemplo, ouve uma bela música, uma bela canção, e ali está expresso coisas da natureza, coisas da criação, o amor de um homem por uma mulher, isso é legítimo. A gente olha isso e veja, nossa, como é isso? A primeira coisa que a gente vê é apontar isso para Deus, como Deus é belo. Quando a gente vê uma bela obra de arte, a gente aponta para Deus, né? Quando a gente come uma boa comida, uma comida saborosa, bem feita, bem temperada para uma pessoa, para uma mulher, por um homem, a gente vai glorificar a Deus, porque olha só que coisa boa, olha que tem de produzir uma boa comida e as pessoas, isso é dom. Aí você pega qualquer trabalho que a gente possa desempenhar como um bom advogado, um bom atleta, seja nas Olimpíadas, em qualquer outro lugar. Isso é importante, porque essa dicotomia, Vivi, acaba criando um conceito de que o trabalho que glorifica a Deus é somente questões éticas. Então a pessoa, por exemplo, não que isso não seja importante, é muito importante eu ser ético no meu trabalho. É muito importante eu não falar mal do meu irmão no trabalho. É muito importante eu chegar na hora, é muito importante essas coisas sim. É muito importante eu glorificar a Deus no meu trabalho nesse sentido de ser ético. Isso é o mínimo que se espera da gente. Porém, muitos cristãos esquecem que trabalhar para a glória de Deus é desempenhar aquela atividade com toda a sua força, entendimento, no sentido de que você vai estudar o melhor que for, o máximo que puder, para que você possa desempenhar aquela função. Tem gente que é ética no trabalho, tem gente que não fala mal de ninguém no trabalho, tem gente que ora até no trabalho, mas na hora de desempenhar a sua função, na hora de exercer aquilo que foi chamado, que foi vocare, né, que foi chamado por Deus, desempenha de qualquer jeito. Desempenha de qualquer jeito no que sentido? Não produz o seu melhor, não estuda para poder melhorar aquilo que está produzindo, não tem um princípio de servir o outro, não se aprimora, não tem cuidado na questão do expediente, enfim, você tem toda essa questão da produção em si. Isso é importante, é fundamental. Você lembra daquela história de Lutero com o sapateiro? O sapateiro queria buscar, que perguntou para Lutero, como é que eu faço para poder louvar a Deus? É um simples sapateiro. E Lutero chega para ele e fala, você produzir o melhor sapato que você puder e vendê-lo a um preço justo. Ou seja, ele não falou que ele precisava ser ético, não falou que ele precisava orar antes, ele não falou que ele precisava ler a Bíblia antes, nada disso. E para muita gente ainda, ser cristão no trabalho é ler versículo, é você montar grupo de oração, é você, na hora do almoço, fazer reunião espirituais, é você botar lá um Jesus salva, é você entregar um folheto. Isso não é ruim em si, muito pelo contrário. Se você tem a oportunidade de fazer isso, vale, glória a Deus. Mas isso não é em si um trabalho que glorifica a Deus. Um trabalho que glorifica a Deus é o melhor trabalho que você produzir. É aquilo que você vai fazer e no final você vai falar assim, uau, que coisa maravilhosa. Olha como que Deus é visto através disso que eu estou fazendo. É aquilo que você faz e as pessoas olham para aquilo que você fez e não olham você, mas olham um Criador por trás de você. Porque o que você está fazendo é exercendo um princípio de mordomia. É um princípio de que você faz e as pessoas olham o que você faz e veem que maravilhoso que Deus é proporcionar isso a nós. Ou seja, é muito mais do que ser ético. É muito mais do que fazer orações. É muito mais do que dividir a nossa vida entre público e privado, entre sagrado e secular. Sabe por quê? Porque para o cristão tudo é sagrado. É claro que o nosso culto é público, é sagrado. É claro, mas para o cristão tudo é sagrado. O seu relacionamento em casa é sagrado. O trabalho é sagrado.
seu modo de fazer amizade é sagrado. Sabe por quê? Porque tudo passa pelo crivo do Senhor Jesus e por isso é sagrado. Então isso é importante para nós, não dividir as nossas vidas em dois. Não existe trabalho que mais glorifica a Deus do que aquele trabalho que menos glorifica a Deus. Existe trabalho. O ser humano, o homem, é chamado para trabalhar. Precisamos entender que temos que trabalhar para a glória de Deus. Agora, é claro, eu preciso trabalhar naquilo que eu consigo desempenhar bem. Não basta eu simplesmente fazer mal feito e está tudo certo, eu cumprir meu expediente, está tudo certo. Mas eu preciso fazer o melhor faço e desenvolver esses dons e talentos para a glória de Deus. Sim. Eu vejo sempre, e tenho pensado muito nisso nos últimos dias, Deus tem me levado a pensar muito nisso. Quando ele diz que ele diz, eu sou o eu sou. E isso precisa, de alguma forma, aparecer em nós. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos cristãos. Então, quando eu digo eu sou cristã, eu preciso ser e não estar. Deus não está Deus. Deus é Deus. O cristão, ele não está cristão. Ele é cristão. Ele é um pequenino Cristo que precisa se parecer o máximo que ele conseguir com a ajuda do Espírito Santo com Jesus. Então, o crente que só é crente quando vai à igreja, ele está crente quando ele vai à igreja. Ele não é crente. Vou dar o exemplo da Lígia. Eu sempre falo da Lígia, minha discipuladora maravilhosa, caminhou comigo 1 ano e meio. Devo muito do que sei a ela. Uma mulher que foi extraordinária para mim. Ela é fisioterapeuta. Então, quando me converti, precisei dela como discipuladora. Hoje, com a minha coluna inteira estragada, preciso dela como fisioterapeuta. Então, eu encontro com ela todas as semanas para fazer lá o nosso RPGzinho. Inclusive, Lígia, te amo. Ela não está cristã quando ela está comigo. Ela é cristã em tudo que ela faz. Ela faz fisioterapia, alongamento com os velhinhos no posto de saúde 3 vezes por semana de manhã, 7 horas da manhã. A forma como ela fala com as pessoas, a forma como ela faz questão de cuidar daqueles idosos com carinho, com amor, com dedicação. Ela colocar um louvor para que o alongamento aconteça não é nada. Ela fazer uma oração antes de começar o alongamento não é nada. O que ela faz com que esses idosos, com que essas pessoas se sintam, é refletir o amor de Cristo. Então, ela ama como Jesus. Ela serve como Jesus. E ela faz o que faz perfeitamente como Jesus. Ela está já prestes a se aposentar, ela não para de estudar. Ela quer aprender mais para poder cuidar mais. Quando ela atende no consultório dela, ela faz preços justos a quem não pode pagar. Ela abre mão do que ela podia estar ganhando mais numa consulta maior, porque ela tem limite de horário de atendimento, porque ela também faz questão de cuidar da casa dela, de cuidar do noivo dela. Então, ela perde uma consulta que ela podia ganhar R$ 200 para atender alguém que não pode pagar 200 e só pode pagar 70, 40. Isso é trabalhar para a glória de Deus. E a Lígia não tem cargo na igreja. A Lígia nunca pregou na igreja. Ela nunca foi líder de nada na igreja. Porque ela diz, eu não preciso liderar na igreja, eu lidero no meu trabalho. Eu manifesto Deus no meu trabalho. Então é isso. É você fazer o que você faz da melhor forma que você pode para que o eu sou seja manifestado no eu ser cristão. Certo, Maico? Perfeito. Perfeito. E falou aí de nós sermos cristãos e não estarmos cristãos, é fundamental. Você está me ouvindo bem? A internet está ruim? Tá dando uma travadinha de vez em quando, mas eu tô te ouvindo. De vez em quando tá dando uma travadinhazinha básica. O pessoal tá ouvindo bem, né? Eu tô ouvindo bem. Tá, ok. Essa de nós sermos cristãos é fundamental, porque o que nos define é Cristo, né? Não é o nosso trabalho, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, mas é aquilo que
Cristo faz através de mim. E isso é importante, né? Porque hoje até alguns debates têm surgido aí, porque tem pessoas querendo se declarar ex-gay, ou enfim, qualquer outro tipo de coisa aí, pelo que ela fazia. Mas o que nos define não são as nossas práticas, até os nossos pecados, aquilo de bom. Mas Cristo é que nos define. Teve um comentário aqui do Brudorado, né? Brudorado, que falou uma questão muito interessante, porque existe também o problema da motivação, né, para escolher a profissão. Isso é importantíssimo. Alguns cristãos têm mais dificuldade de glorificar a Deus no trabalho porque odeia o que faz, porque lá escolheu pelas motivações erradas. Isso é importantíssimo. Na hora de nós escolhermos uma profissão, eu preciso escolher uma profissão não pelo dinheiro que vai me retribuir, ou não. A minha, é claro, gente, ninguém trabalha de graça. Ninguém trabalha de graça. Essa profissão tem que remunerar, sim. Mas a primária de uma profissão nunca pode ser o dinheiro. Mas tem que ser primeiro os meus dons e talentos, aquilo que Deus me deu como facilidade, como aquilo que eu posso desenvolver, aquilo como que eu posso. Às vezes o cara é ruim de exatas, por exemplo. Às vezes o cara ele sabe o básico, mas ele não consegue desenvolver uma mente mais cognitiva, né? O cara vai estudar engenharia, porque engenharia mais dinheiro. O cara vai derrubar prédio, vai derrubar pontes. Então não é essa questão. O cara não tem cuidado, por exemplo, às vezes com pessoas, ou não pode ver sangue, tem problema com alguma coisa. O cara vai ser médico, porque médico é rico. Isso não é trabalhar para a glória de Deus. Escolher um trabalho é escolher um trabalho que você seja capaz de fazer e você seja capaz de desenvolver. É importante. Agora, é claro, gente, também tem um erro no sentido de que tem pessoas, por exemplo, no nosso Brasil, desempregadas, e que só querem trabalhar se for naquilo que ela acha que foi chamada. No entanto, a gente tem que entender que o primeiro chamado é trabalhar. Se você é pai de família e você sustenta a sua casa, você não pode esperar cair do céu a sua profissão como gerente do banco, tal, não sei o quê, para que você glorifique a Deus, porque se não for aquele lugar, você não vai glorificar a Deus. Balela. Se você acha que envolve melhor a sua habilidade, o seu dom, o seu talento dentro de uma determinada profissão, que você galgue locais, né, profissões que vai te levar para que você acha que vai glorificar ainda mais a Deus. Mas você não vai deixar de glorificar a Deus sendo um faxineiro. Você não vai deixar de glorificar a Deus sendo um pedreiro. Você não vai deixar de glorificar a Deus em trabalhos chamados de subempregos. Não, porque todos esses trabalhos glorificam a Deus. Agora imagina, gente. Imagina a cadeira que você está sentado aí. Quem fez? Agora imagina o pão que você come de manhã, fez, o remédio que você compra na farmácia, quem te atendeu, coisas simples da nossa vida, o lixo que é retirado da frente da sua casa todos os dias, quem recolhe? E se não existissem esses trabalhos agora não são feitos para a glória de Deus, esses trabalhos são trabalhos menores? Não, todo trabalho que é bem feito, um gari que varre bem a rua e varre como a Vivi falou, lembra do sorriso? sem fazer como se fosse aos homens, mas como se fosse a Deus. Exatamente, lembro O sorriso foi parar na escola de samba. O cara foi glorificado pelos homens só porque ele é um gari que trabalha sorrindo. Porque nós estamos acostumados a ver tanta gente de cara emburrada, mal-humorado, infeliz, insatisfeito, que vê um cara trabalhando sorrindo no emprego que a gente julga o emprego inferior é extraordinário. Agora, uma coisa eu preciso dizer aqui. A pessoa vai, reclama que não gosta do trabalho que tem, reclama que não gosta da vida que tem, reclama que não gosta do salário que ganha, mas não faz porcaria nenhuma para mudar. Minha primeira formação é em contabilidade. Eu trabalhei 11 anos com contabilidade. E eu cansei. E eu estava infeliz. E eu falei, Deus... Bom, na época não tinha Deus ainda na minha vida, mas eu falei, o que eu vou fazer para conseguir mudar? Porque eu não sou mais feliz fazendo o que eu faço. Cara, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu parei tudo, comecei do zero. Fui fazer faculdade de novo, passei 4 anos, igual uma peba de 30 anos, sentando na cadeirinha da faculdade, todos os dias.
aulas todos os dias. Terminei a faculdade. Isso não é suficiente, porque faculdade hoje a gente sabe que não é nada, é como um segundo grau. A faculdade virou um novo segundo grau. Fui fazer uma pós-graduação. Agora eu estou fazendo mestrado e eu sei que eu ainda tenho chão para chegar onde eu quero. Isso custa caro? Demais! A gente sabe que viver com o dinheiro de um só dentro de casa é custoso. O meu marido, ele não é um grande empresário, não. Ele trabalha funcionário que nem todo mundo. E ele me deu essa autonomia de poder parar para estudar. Então a gente paga um preço caro de às vezes não ter dinheiro para comer uma coisa que a gente quer. Faltar? Não falta, porque eu tenho um Deus que provê tudo o que eu preciso, não o que eu quero, o que eu preciso. Mas estamos os dois, porque somos um só corpo e uma só carne, pagando um preço altíssimo para conseguir glorificar a Deus como a gente quer. Ah, Vivi, mas então e no meio tempo o que você está fazendo? Olha eu aqui. Ainda assim glorificando a Deus. Estou sendo produtiva para o mercado de trabalho? Vixe, absolutamente não. Sou uma mulher que ganha seu próprio dinheiro, tem sua própria independência? Absolutamente não. Eu dependo do meu marido para quase tudo, financeiramente falando. E emocionalmente também, porque de vez em quando eu surto. Porque eu passo 80% da minha vida aqui nesse cenário que vocês estão vendo. Eu passo 80% da minha vida aqui, porque eu tenho que estudar, eu tenho que ler. Esse é o meu trabalho hoje. Estudar para glorificar Vivi, Deus de e forma eu não sei se você concorda também. Eu não sei se você concorda, mas existe também um resquício do feminismo muito presente nas mulheres cristãs hoje. A mulher, ela acha cristã, ela acha que para ela glorificar a Deus, ela tem que ter uma carreira antes. Ela tem que trabalhar no melhor lugar, ela não pode ser menos que o homem, por exemplo, menos no sentido de ganhar menos, ela tem que ser sempre mais, ela tem que sempre desenvolver mais. Mas a gente não entende muitas vezes, por exemplo, que a mulher pode ser tudo, né? É isso que o feminismo fala. Mas ela não, se ela quiser ser dona de casa, ela não pode. Se ela quiser cuidar dos filhos e não trabalhar fora e apenas cuidar dos filhos, o feminismo fala que isso está errado. Eu não entendo assim. A Bíblia também não entende assim. A Bíblia entende que a mulher, se ela quiser cuidar do seu lar, na verdade, o seu ministério principal da mulher é cuidar da sua casa, do seu lar e dos seus filhos. E se isso for oportuno, se está fora, por exemplo, não tirar o cuidado dos seus filhos do lar e do seu esposo, aí você conseguir fazer isso, ok. Mas eu tenho visto que muitas mulheres têm mudado essa ordem, sabe? Essa ideia da complementaridade, sabe? Do homem com a mulher, da mulher que glorifica a Deus, que cuida do seu lar, que cuida dos seus filhos, que dá a ele educação cristã. E sabe o que eu tenho visto muito hoje? Muitas famílias delegando a ação dos seus filhos e só levando para a igreja e no final vai falar assim, mas eu criei na demonstração do Senhor, eu levei eles para a igreja. E no final você vê aqueles filhos desviados. Eu não estou falando que seu filho sendo criado... Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá com atraso, mas eu tô te ouvindo. Tá bom, então. Eu estou pensando até em sair aqui e entrar no meu 4G. O que você acha? Tenta, vê se vai. Tá bastante atrasado. Eu vou sair aqui e eu vou entrar no meu 4G. Acho que a internet aqui de casa tá muito ruim, né? Tá, vai. Vai e volta. Enquanto o Michael volta, eu vou falar uma coisa importante a respeito dessa coisa de filhos, né? Eu falei ontem ou anteontem numa caixinha a respeito... Me perguntaram, você não quer ter filhos? E eu falei que eu nunca quis. E me perguntaram a respeito disso. Por que eu nunca quis, né? E eu disse que foi uma das coisas mais difíceis para mim me arrepender desse pecado, porque não querer ter filhos é negar uma das principais
Ai, peraí, deixa eu botar o Maico pra cá de novo. Venha, Maico, que agora o assunto ficou sério. O Maico não tá conseguindo entrar. Então, a mulher negar filhos é negar uma das principais formas que Deus usa para redimir o coração dela. Foi Dia dos Pais ontem e eu fiquei pensando a respeito disso. Como que ter filhos pode redimir o coração de alguém? O Michael, tá dando o que eu já te convidei aqui. Peraí. Vai. Vê se você consegue entrar, meu irmão. Não tá funcionando, não. Então, eu fiquei pensando nisso, né? A palavra de Deus vai falar que ter filhos é uma das formas de salvação da mulher, de redenção da mulher. Por quê? Porque o filho dá para nós a noção de quem Deus é. Quando um homem se torna pai, ele consegue olhar para Cristo e entender, talvez minimamente, como Deus se sentiu entregando Jesus para nós. Só que pior, sabendo que Jesus era inocente. Nenhuma criança que nasce hoje é inocente. Então, quando uma mulher se torna mãe, ela consegue olhar para Jesus e vê-lo, talvez como Maria viu, e entendê-lo como Deus o entendeu, alguém gerado de dentro. E, enfim, tô convidando de novo, Maico, para ver se você consegue entrar. Mandei o convite. Então, não ter filhos foi uma decisão que eu tomei antes da minha conversão. Oh! Tá, hoje a internet tá benção. Mas ficou bom agora não tá mais atrasando. Eu tô falando de filhos aqui, né? Você falou que resquício do feminismo, diz pra mulher que ficar em casa é ruim, etc, etc. E assim, eu sou fruto do feminismo, né? Eu nasci de novo em Cristo, sendo fruto do feminismo. E hoje, um dos meus maiores arrependimentos, e falo isso ainda com o coração muito entristecido, porque Deus, eu sei que já me perdoou, mas acredito que eu ainda levo um tempo para me perdoar plenamente. Tomei a decisão junto com o meu marido de fazer a esterilização nele, né? Para que não gerássemos mais. E hoje eu fico me questionando o quanto de amor divino eu não estou perdendo e o quanto de Deus eu vou deixar de conhecer, porque eu não experimentei a maternidade, porque Deus nos permite gerar vida em nosso útero para que saibamos quem Ele é quando sopra em nossas narinas, quando nos conhece e nos ama desde antes do nosso nascimento. Sabe, a experiência geracional da maternidade mostra para mim a majestade de Deus. E embora o meu coração duro de pedra ainda não deseje a maternidade, eu ainda não sinto vontade de ser mãe, mas ao mesmo tempo em que não desejo a maternidade, lamento não desejá-la. Lamento um dia ter tomado uma decisão como tomei com meu marido de não sermos pais. Porque eu hoje vejo o quão redimido meu marido seria se conhecesse um pouco de Deus através da paternidade. Se pudesse olhar para Cristo e sentir a dor de Deus a ver o seu filho sangrando numa cruz até a morte. E eu lamento não saber um pouco mais a respeito de Deus, gerando em meu ventre uma vida, sabe?
criando um cidadão e tendo a oportunidade de apresentar para ele o Deus a quem eu sirvo. Então, fico triste de ver que as mulheres perderam completamente o senso de maternidade e da glória que é gerar filhos. A glória de Deus é manifesta quando um neném sai de dentro da sua barriga por um buraco que você acha que não cabe nem 3 dedos e sai uma criança. Isso. E essa criança chora e respira. Isso deve ser uma experiência sobrenatural. Muito mais do que falar em línguas, do que curar e operar milagres, sabe? E profetizar. Eu acho que a experiência do nascimento deve ser assim, sei lá, é o paraíso se manifestando, é o reino de Deus se manifestando numa vida nova sendo gerada no ventre de uma mulher a partir de uma semente do homem. É Cristo e a igreja se redimindo. Cara, eu sofro porque eu não tenho essa oportunidade hoje mais. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que em Cristo Jesus há perdão para os nossos pecados, né, Vivi? Isso nos dá, sabe, segurança, nos dá alegria, porque Cristo perdoa não somente os nossos pecados cometidos, tantos pecados que nós cometemos, né? E nós que estamos no Senhor, Ele perdoa inclusive nossos pecados futuros, né? Isso é a graça de Deus. E a gente precisa descansar nisso. Mas, de outra forma, é claro que a gente ainda carrega marcas desse pecado, né? A gente carrega... A gente também colhe um pouco o fruto, né, desses nossos pecados, que tem essa consequência, né? Essas consequências. Não tem jeito. Se eu mato uma pessoa, o Senhor vai me perdoar. Eu vou me arrepender, eu vou ser um cristão para a glória de Deus depois, mas eu vou colher esse fruto, né? Não tem jeito, eu vou passar um tempo na prisão, talvez eu vou ter problema para encarar o mercado de trabalho, você vai ter consequências. Então, os nossos pecados, eles têm consequência, né? Não tem jeito. Talvez essa seja a marca que você vá levar, mas sabendo, tendo descanso, tendo certeza de que o Senhor não somente perdoa, mas Ele conforta o nosso coração, né? Ele envia o seu Santo Espírito de forma que talvez você... Eu não estou falando que isso é benéfico, muito pelo contrário, mas talvez sem filho você consiga exercer ainda mais esse seu ministério para a glória dele, tenha mais tempo para poder fazer missões, fazer outras coisas. E isso talvez seja o modo que Deus usou algo que não é bom, e muitas vezes Deus usa o mal, né, nas nossas vidas, para que nós possamos ainda mais nos achegarmos a Ele, né? É claro que nós nos orgulhamos do nosso pecado, jamais isso acontecerá, temos vergonha dele, mas sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu decreto. Então, até os nossos pecados, gente, contribui para que nós sejamos ainda mais moldados à imagem de Cristo. Isso é fundamental nas nossas vidas, né? E isso, Vivi, é mais uma coisa fruta da cultura feminista, né? Essa ideia de que nós não devemos ter filhos, é melhor ter um cachorro do que ter filho, é melhor ter... Nada contra ter cachorros, nada contra ter gatos, muito pelo contrário. Mas, gente, o Salmo 127 fala que os filhos são herança do Senhor, fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O Salmo 128 também segue falando sobre esse conceito, né, de que os filhos são bênçãos, sabe? A tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebente da oliveira, a tua mesa. Ou seja, se Deus fala que ter filhos é bênção, quem somos nós para queremos falar assim, não, Senhor, eu prefiro não ter, porque, sabe, eu preciso viajar, eu preciso ter um carro melhor, eu preciso fazer aquilo mais, eu tenho alguns projetos para desenvolver. Nada contra os seus projetos, nada contra a sua vida, mas eu penso que o ministério de um homem e da sua mulher é gerar filhos, gerar vidas para a glória de Deus, de forma a criar esses filhos na demonstração do Senhor. Lembre-se que o pacto que Deus tem e que teve com Abraão, de onde nós somos descendentes, não foi só com Abraão, mas foi com Abraão e com a sua descendência, né? Com Abraão e com a sua prole. Então, quando nós temos filhos e somos cristãos,
é um prazer para nós, uma alegria em criar esses filhos na demonstração do Senhor e criar filhos para a glória de Deus. Isso é bênção, é bênção. Mais uma questão, fruto do feminismo, onde nós temos cada vez famílias menores, famílias que é apenas composta de esposo, esposa, aí muitos não querem ter filho para não serem apegados ao marido, incomodados pelo marido, ou então somente não ter vínculos com o marido, né? Porque numa casa de uma separação é muito mais fácil, as pessoas casam pensando em se separar. Então isso é tremendo, é horrível, isso é fruto do nosso pecado, né? Como eu estava falando sobre a ideia do não trabalho, é a mesma coisa. A mulher não pode mais ficar em casa cuidando dos filhos, da educação dos seus filhos, não pode mais cuidar da casa, não pode mais cuidar do lar. Ela tem que agora trabalhar fora, porque se ela não trabalhar fora, ela não é uma mulher realizada. Quem falou isso para você? Quem falou isso para você? A Bíblia fala que o ministério primeiro, Efésios 5 vai falar isso, é cuidar do seu casamento, cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, da educação dos seus filhos. Não é entregar a avó, entregar a tia, entregar a creche, não é isso não. Quem cuida da educação do seu filho é você e seu marido, né? E isso não muda o fato que a mulher pode trabalhar sim, desde que esses atributos, essas questões não sejam jogadas, né? Não sejam jogadas ao vento. Assim como o homem, existem muitos homens hoje que querem ou não para trabalhar, fica em casa e é a mulher que trabalha. Gente, o homem é protetor, o homem é chamado para o trabalho. Não é uma opção minha trabalhar, é um dever meu trabalhar e sustentar a minha casa, sabe? A minha mulher pode trabalhar, mas ela não é provedora. Essa não é a tarefa dela, essa não é a ordem minha, é a ordem de Deus. Deus que fez assim. Isso não me torna maior que minha mulher, muito pelo contrário. Eu preciso dignificar a minha mulher, eu preciso amo, né, amando-a como Cristo amou a igreja. E ela precisa me amar sendo submissa, né, como se fosse a Deus, assim como seus servos são submissos ao seu Senhor. Isso não é maior e menor, complementaridade, dois em uma só carne, né? Isso é fruto do feminismo, gente, fruto do feminismo que faz as mulheres pensarem nisso e compra essa questão, né? Que eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter uma carreira de sucesso, eu tenho que vender minha vida, eu tenho que acabar com a minha vida, eu tenho que sacrificar a educação dos meus filhos. Isso é o feminismo que fala isso. Nós, cristãos, fazemos tudo para a glória de Deus. Tudo, tudo. Inclusive varrer uma casa, inclusive lavar uma louça, inclusive cuidar da família. A mesma dignidade tem do que uma pessoa que é empresária, é uma chefe no seu trabalho, uma presidente da república. Isso não muda. E que às vezes é muito infeliz, né? O Chester que vai falar isso para nós, ele fala assim, alguma coisa similar a isso, ele diz, a gente prefere deixar de trabalhar em casa e servir aos nossos maridos por amor, para ir para a rua trabalhar para os outros e enriquecer os outros homens. Porque a gente deixa de servir o nosso homem dentro de casa para servir o homem na rua. A gente acha mais digno, ao invés de trabalhar por amor, trabalhar por dinheiro. E a gente não percebe que o sistema capitalista é que nos coloca nesse lugar. Porque o meu marido queria muito poder ficar em casa o dia inteiro só estudando. E ele não pode, não. Ele tem que se virar para pagar a conta aqui de casa. Porque essa é a função dele, que é muito mais pesada do que a minha. Que depois do almoço, se quero, vou tirar um cochilinho na minha cama. Que o dia que quero varrer a calçada, varro. No dia que não quero, deixo para outro dia. Eu tenho escolhas, opções, todos os dias que o meu marido não tem. Ele não tem esse direito. Porque ele tem que se virar. Às vezes ele tá preguiçoso, com cansaço. Ele não quer sair, ele vai. Porque é o dever dele. Assim como tem dia que eu não quero fazer comida, eu não quero fazer almoço, eu vou e eu faço. Porque esse é o meu dever. E tá tudo bem. A gente não faz só coisa que a gente gosta, não, né? A gente não faz só coisa que a gente gosta. Muito pelo contrário. Ninguém faz. Muito pelo contrário. A gente faz muito mais coisas que a gente não gosta de fazer pelo dever de saber que deve. E tá tudo bem. E tá tudo bem. A vida é isso aí mesmo. Querido, quer falar mais alguma coisa? Não, só queria dar uma síntese aqui, ao falar que quando nós devemos escolher um trabalho, por exemplo, quando nós escolhemos um trabalho, primeiramente a gente tem que pensar, em primeiro lugar, esse trabalho glorifica a Deus? É um trabalho honesto?
É um trabalho que Deus é glorificado através disso. Eu estou servindo o outro. Tem muita gente hoje, Vivi, querendo apenas ganhar dinheiro. Muita gente quer emprego, mas não quer trabalho. Quer ganhar dinheiro fácil. É aqueles anúncios no YouTube, né? Que o cara fica em casa e ganha milhões, aí passa o cara lá com carrão, né? E que ele bota robô para trabalhar. Isso é balela, gente. Não vai nessa, não. E mesmo que dê dinheiro, não vá nessa, porque isso aí não é um trabalho que glorifica a Deus. Um trabalho que glorifica a Deus é um trabalho que serve, que é fruto do seu suor, é fruto daquilo que você faz, do seu dom, do seu talento, sabe? Você desenvolve, você produz e no final você fala, uau, que belo. Então é isso. Primeira coisa, esse trabalho glorifica a Deus. Segundo lugar, esse trabalho beneficia o meu próximo? Está beneficiando o outro? É um serviço? Ou é simplesmente um método para eu ganhar dinheiro? Isso é importante, ele serve a um outro. Terceiro lugar, eu me considero chamado para este trabalho, ou pelo menos consigo fazê-lo bem, encontrar prazer nele. É claro, gente, tem muitas coisas que eu gosto de fazer. E isso, a nossa cultura hoje criou uma segmentação, sabe? Aquela pessoa ali só pode apertar o parafuso daquela máquina tal, especializada não sei o que tal. Gente, mas e se acabar aquele emprego? Uma coisa, por exemplo, tem muita gente que era trocador de ônibus, né? E esse emprego praticamente acabou. E se a minha profissão fosse só, não, mas o meu dom, meu talento era ser trocador. Tá, meu filho, mas não tem mais essa profissão, acabou. Agora é tudo eletrônico. Você vai fazer o quê? Você vai ficar sem trabalhar? Vai ficar sem sustentar sua família? Procure outro trabalho que você consiga servir, fazer bem e desenvolver isso bem, ok? Porque você é chamado para esse trabalho, você consegue fazê-lo bem, encontrar prazer nele, ou seja, no final você consegue fazer, nossa, que maneiro que eu fiz, que belo que eu fiz, eu vou continuar produzindo para a glória de Deus. Depois, ele provê necessidades materiais, né? Ele consegue sustentar a sua família. Trabalho voluntário o tempo todo, ele pode ser um trabalho, mas ele não segue esse princípio. Se você só trabalhar no trabalho voluntário, você não vai conseguir sustentar sua família. O trabalho é de onde você tira o sustento para a sua casa. É de onde você consegue o pão de cada dia, onde você consegue o alimento para os seus filhos, é onde você consegue alimentar a sua prole, os seus, né? Então ele tem que seguir esse princípio também, sabe? Ele consegue prover as necessidades materiais e muitas vezes também, às vezes o seu trabalho não tem provido as suas necessidades materiais porque você tem gerido mal o seu dinheiro, né? E também isso é um pecado. Você tem que equilibrar as suas finanças com aquilo que você ganha. E se você tem 10 filhos, não consegue, consiga um trabalho que te dê mais rentabilidade. Ou então, se você não consegue, trabalhe em 2, 3, 4 empregos, dê o seu jeito para sustentar os seus 10 filhos que você tem. É claro que sustentar não é dar tudo que eles querem, mas é dar tudo que eles precisam. Em último lugar, aqui não menos importante, ele permite levar uma vida equilibrada e piedosa. Ou seja, às vezes, gente, é melhor que a gente ganhe menos do que a gente ganhe mais. Porque ganhar mais, muitas vezes, pode lidar com nossos ídolos, pode lidar com o nosso ego, pode inflar aquilo que mais pecaminoso que existe na nossa alma, no nosso ser. Então, muitas vezes, a gente vai ter que rejeitar proposta de emprego que vai nos dar mais dinheiro, porque vai tirar o domingo do Senhor, o tempo de adoração, porque vai tirar o nosso tempo de família, nosso cuidado com nossos filhos. Ganhar mais nem sempre é a melhor opção. Às vezes a gente vai ter que abdicar de um salário maior, ter um salário menor para a gente ter mais tempo com a nossa família, para a gente ter mais tempo de lazer, para a gente ter mais tempo para o Senhor, em devoção, no culto a Deus. Isso é importante também. Nem sempre o trabalho que dá mais dinheiro é o melhor trabalho. Muitas vezes a gente vai ter que escolher, optar, ganhar menos, ter uma vida menos abastarda, né? Menos luxuosa. Isso não é problemático, muito pelo contrário. Viver na simplicidade às vezes é bom, sabe? Ter menos às vezes é bom. Viver na dependência do Senhor às vezes é bom. Então isso é importante até para que a nossa fé seja amadurecida, seja experimentada, né? Imagina se nós tivéssemos tudo que nós quiséssemos, tudo que o dinheiro pode comprar. Será que nós estaríamos ainda nos caminhos do Senhor? Creio que muitos de nós não, porque o dinheiro, para virar mamon, é um panquinho assim, ó. É uma linha muito tênue. Então, cuidado com quanto você ganha, cuidado com o que você faz com o seu dinheiro, cuidado com o que você faz com o seu trabalho. Amém. Basicamente é isso. E é isso, meu irmão. Que Ai. papo bom, né? Tem que pensar sobre isso. A gente tem que pensar Eu posso recomendar alguns livros, se você quiser.
Um livro Recomendo. muito interessante. Depois eu posso te mandar uma foto aqui e você publicar. É o livro Fé e Trabalho do Tim Keller, né? Como integrar fé e trabalho, né? Esse livro é Esse livro fantástico, é um livro vermelho. excelente. Eu tenho por aqui em algum lugar. Um outro livro que eu posso indicar é O Evangelho no Trabalho, da editora Fiel. Muito bom também. Um outro livro que eu posso indicar, Santos no Mundo. Se você quiser entender como o puritanismo entendia o trabalho, para a glória de Deus, leia o capítulo lá que fala sobre o trabalho. Você vai entender como que o protestantismo resgatou essa ideia de trabalho, gente. Max Weber, no seu livro A Ética do Capitalismo, vai tirar como base os países que adotaram o protestantismo, que evoluíram muito mais na concepção do trabalho, do desenvolvimento desses países, porque a ética protestante fazia com que os cristãos trabalhassem mais. Então isso é interessante, porque ele vê que nos países católicos, né, os países católicos, eles não estavam desenvolvendo tanto quanto os países protestantes, porque nos países protestantes vai ter uma ética do trabalho muito acentuada, né? Então ele vai ver isso e vai tirar toda a sua ênfase, sua ideia do capitalismo, né? A sua ideia do trabalho, a sua ideia... É claro que tem problemas ali até no capitalismo, porque nada disso é puro em si, né? Mas muita coisa da ideia de mercado é tirada de uma ética protestante. Você vai ver isso, né? Uma outra questão também, um outro livro que eu posso indicar é o livro, eu falei do Santos no Mundo, né? Como o protestantismo mudou essa concepção do trabalho, o trabalho que glorifica a Deus, né? Como você exerce o mandato cultural no mundo. Um outro livro interessante também, falei do Santos no Mundo, sobre puritanismo, Evangelho no Trabalho. Para nós homens, o livro Homens de Verdade, Richard alguma coisa. Enfim, esqueci o nome dele, da editora Fiel também. Homens de Verdade. Cara, esse livro ele vai falar sobre trabalho de uma forma fantástica, voltada para homens, sabe? Essa ideia do provedor. Isso, esse mesmo. Esse livro é fantástico. O capítulo que fala sobre o trabalho dele é muito bom. Leia todo esse. É claro, quando a gente fala de trabalho, a gente fala para todo mundo, mas mais especificamente para os homens, né? Que tem esse dever aí bíblico, escriturístico, né? Do trabalhar e de trazer o sustento para sua casa, de ser o provedor. Então, toma esse Muito princípio bom. para sua vida, meu irmão. Muito bom. Gostei. Querido, muito obrigada pelo tempo investido mais uma vez. Você é bem-vindo Prazer todo meu. aqui. Querendo falar de alguma coisa mais, manda para nós. Quando eu tiver alguma coisa para falar também e não tiver conhecimento suficiente, chamarei você com certeza, como sempre. E Esse que o Senhor prazer. abençoe a sua vida, o seu matrimônio, que te gere filhos, que te gere prosperidade emocional, psicológica, que a sua profissão seja bem-sucedida, que os seus estudos sejam bem-sucedidos e que tudo vá bem na sua vida. Só mandar um abraço aí pro meu amigo Dudu Ferreira que está assistindo a gente. Uma outra coisa também, Vivi, que é importante, a gente ainda vive no pecado, né? A gente ainda é pecador. Então, sabe, muitas vezes, esse sentimento da segunda-feira, até muitas vezes quando eu falo isso, daí não tá aqui atrás da câmera aqui, né? Ela dá uma olhadinha para mim, porque realmente, nas segundas-feiras, não é fácil para ninguém, gente. Não é fácil levantar cedo, não é fácil botar o relógio para despertar e sair de casa. Tem aquele sentimento, sabe, de que infrutífero. A gente esqueceu de falar da queda, sabe? Que a queda, ela faz isso conosco. Ela parece que o nosso trabalho é infrutífero, parece que não serve de nada acordar de manhã cedo e trabalhar, né? Mas a gente precisa entender que a nossa mente é redimida. E quando esses sentimentos estiverem no nosso coração, a gente precisa entender que, sabe, se revestir do Espírito Santo, do Senhor, e saber que há um propósito maior no nosso trabalho e que Deus é glorificado, sabe? Esse sentimento da queda ainda vai perdurar na nossa vida. Vai perdurar. E o sentimento também do sextou, né? Esse sentimento que, graças a Deus que acabei hoje a semana e agora eu vou me divertir. Isso também vai muitas vezes afetar o nosso coração. Nada contra a diversão, muito pelo contrário. Mas Olha que problema, né? São 5 dias em sofrimento e 2 em uma pseudo-liberdade que, no fim das contas, só nos cansa mais. Porque no fim de semana que a gente devia descansar e dedicar ao Senhor, a gente está bagunçando e fazendo tudo a bangu, né? Então, quando chegar segunda-feira de manhã, você tem que olhar para sua
pra sua princesa aí, ó, e ver qual é a É. tua motivação de sair da cama. Eu postei um negócio hoje no meu Instagram, né, que isso é muito ligado ao trabalho, né, que é a ideia do domingo do Senhor, a ideia de você, o mandamento, o quarto mandamento, lá em Êxodo 20, 6 dias trabalharás e um dia guardarás e santificarás, né, para Deus, no sentido de que você vai ali se devotar ao Senhor naquele dia, no Shabá, né, para os judeus no sábado, e para nós cristãos no domingo. Eu postei uma frase do W. Pink, né, quando eles põem os 10 mandamentos, é o seguinte: um Shabá bem gasto traz uma semana contente e fortalece para os labores do amanhã. Mas um Shabá profanado, o que quer que possa ser ganho, é um certo precursor de desgraça. Ou seja, você quer melhorar a sua segunda a sábado, a sua semana, os seus 6 dias, o seu trabalho, guarde o domingo do Senhor e se devote a Ele. Se você puder, se você não você tiver condições, não trabalhe nesse dia. Apenas vá à igreja, guarde esse dia, faça culto doméstico na sua casa, desenvolva a sua espiritualidade no sentido de exercer atividades espirituais nesse dia, leia a Bíblia, pare um pouquinho de ver novela, de ver televisão nesse dia, até de ver jogo de futebol, mas passe a se devotar ao Senhor nesse dia, sabe por quê? Esse dia devoto ao Senhor, em culto público, vai fazer você encarar toda a semana de forma descansada. Por mais que você esteja e vá ao culto, faça outras coisas, né? Mas você vai encarar essa semana de forma muito mais entendida e muito mais Tranquila. entender isso aí. Não profane o sábado do Senhor, o domingo do Senhor. Amém. Michael, muito obrigada pelo teu tempo. Dá um beijo aí na sua esposa. Agradece ela por mim também, tá? Deus te Valeu. abençoe, meu irmão. Obrigada pelo aprendizado de sempre. Agradeço a todos que estiveram Deus te conosco abençoe. aí. Obrigada a todo mundo que assistiu. Até a próxima live. Beijo!